Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E eu dou boas-vindas a todos para este vídeo final da série Transição Planetária, como entender a transição planetária e seus processos, tá? Nos dois vídeos anteriores, os dois foram publicados na semana passada. Eu falei primeiro de evacuação e transição. No segundo eu falei de exorsão e replaimento. E hoje eu vou falar sobre exoterraplanagem e reassubção. E sobre a reassubção, na semana passada houve o desencarne do príncipe Philip e lá eu já meio que pontuei o que seria a reassubção. Então talvez seja interessante para você assistir os dois vídeos anteriores da série, cada um mais ou menos com 1 hora, e lá e também junto no mesmo pacote, assistir o vídeo que eu falei da Casa 999. Então, assim, vamos falar. Hoje seria exoterraplanagem e reassubção, tá? Mas vamos começar pela reassubção, já que quem vem acompanhando os vídeos certinho já vai estar mais familiarizado com o que é a reassubção, tá? Antes disso, gente, eu tô com o projeto Quem Tem Fome Precisa Comer. Faça a sua doação, se você assim desejar, através do Pix quemtemfomeprecisacomer@gmail.com, ou só pegar o seu celular e escanear esse código QR que está aqui na tela. Ou vá na minha agenda online, leituras-álmicas.reservil.com, e lá você pode adquirir um pacote de ensino e aí 100% desse valor da compra ser revertido para o projeto. O projeto foi aberto na live do último domingo e até o momento nós já arrecadamos um valor equivalente à compra de 30 quentinhas ou 30 marmitas, e o nosso alvo é para o dia 22 de março estarmos então tendo valor para conseguir comprar 100 quentinhas e distribuir para pessoas em situação de vulnerabilidade, abaixo da linha da pobreza, aqui na cidade de São Paulo. Então não perca não perca essa oportunidade de poder fazer essa doação. Muito bem, com isto dito, tá? Vamos falar um pouquinho da reassubção. Então, gente, a reassubção é o desencarne seletivo, certo? E é o desencarne que não é iniciado, tá, pela alma da pessoa, que é no nível de eu superior, de time espiritual ou da mônada. Mas é o desencarne seletivo, tá, de figuras-chave, tá? De figuras-chave no nosso planeta, e quem determina que esse desencarne deve ser posto em prática, deve ser executado, são altas hierarquias espirituais, por exemplo, como a hierarquia espiritual itinerante da Casa 999. E aí, quem que vai estar nesse desencarne seletivo? Vão estar chefes de Estado, pessoas-chave de organizações governamentais e organizações não governamentais, chefes da ala militar, chefes do exército, chefes da marinha, pessoas que, sei lá, têm cartéis de tráfico de drogas, de armas, tá? Então, esse desencarne seletivo, e esse desencarne ele ignora com uma permissão universal, tá? Quaisquer outras instâncias menores que meio que entrariam ali no meio e impediriam, e falariam: olha, mas essa pessoa não terminou ainda o seu plano de alma, vamos dar mais uma chance, ou esse tipo de coisa, tá? E aí na reassubção, quando esse desencarne seletivo pode envolver, tá, a extensão de alma específica que está desencarnando ser desintegrada no Sol central, Alcione, o nosso Sol galáctico, tá? Ou talvez ela junto com o eu superior, e aí pegar as outras extensões de almas e transplantá-las para outros eu superiores da mesma mônada, que não vão necessitar ser desintegrados, ou desintegrar esse eu superior com todas as suas extensões de almas no Sol central, tá bom?
Então, pode envolver uma desintegração desta configuração consciencial nos seus níveis eu superior e extensões de alma encarnadas e as que estão desencarnadas ou não. Então, a gente começou. A reassubção começou oficialmente na data do desencarne do príncipe Philip. E é interessante que o Philip foi quem abriu aí oficialmente esse processo na transição planetária, eu já disse no outro vídeo. Ele morreu aos 99 anos, tá? Ele morreu no dia 99 do ano, tá? 99 anos, no dia 99 do ano. Tinha vários outros noves, né? No dia 9 do mês, tá? Então, realmente mostrando aí o peso da casa 999. Tá? Então, quem está cuidando da reassubção é esse arcanjo que se chegou a nós e ele pertence à casa 999. Então, assim, gente, a reassubção é isso, tá? Eu havia dito no outro vídeo de que estão fazendo negociações para o desencarne da rainha Elizabeth II, que acabou de perder o marido, tá? Eu recebi uma nova atualização. Isso deve acontecer lá pelo mês de agosto, se tudo correr bem nessas negociações no plano espiritual, tá? E aí deve seguir também, tá, o desaparecimento, eu não entendi muito bem o que isso quer dizer, do príncipe Andrew, tá? Sabe o príncipe Andrew, o filho da Betinha, como eu gosto de dizer, tá, da Elizabeth. Gente, desculpa, eu tô falando coloquialmente porque tem um vídeo, tem um cara que ele comenta tudo sobre a família real na internet com bastante humor, e ele sempre se refere, lógico, né, com um certo sarcasmo, um humor meio, não negro, mas um humor meio pastelão, né, um humor meio seco, tipo assim, ó, a Betinha fez isso, aí eu peguei esse ponto, mas é bom a gente ter o decoro que eles merecem, né, então a Elizabeth II, né, deve acontecer em agosto desse ano, o desencarne dela. E sabe o príncipe Andrew, que é aquele que estava envolvido com Epstein, naquela ilha lá, que eles levavam menores, meninas solteiras, e aí tinham orgias, e aí tinha pedofilia, tá? Que foi no ano... Não, foi em janeiro de 2020 que explodiu essa bomba entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Foi um pouquinho antes, em janeiro de 2020, a família real meio que abafou, né, ali o que o príncipe Andrew estava fazendo. Tem comprovações, gente, à tona de que ele estava envolvido nesse cartel de pedofilia, com aquele bafafá, com aquele draminha de Harry e Meghan Markle indo embora da Inglaterra, abdicando dos seus títulos reais, só para tapar a peneira, distrair a atenção do público da real questão. Então, o príncipe Andrew deve desaparecer. Eu não entendi o que isso quer dizer. Desaparecer também como parte da reassubção, tá certo? Nessa reassubção, nós temos agora Niamar, né, que sofreu um golpe de Estado, tá, gente, recentemente, né, era uma democracia, e foi presa, acho que ela era primeira-ministra, ela tá presa e tal, tá? Deve ter aí, muito provavelmente, no próximo 1 ano e meio, algumas reviravoltas dentro do poder que né, produziu o golpe de Estado, tá? Deve ter ali algum desentendimento que vai levar à morte de alguns oficiais e deve acabar com esse golpe de Estado, não deve durar mais muito tempo. Isso vai ter a mãozinha do processo planetário que nós chamamos de reassubção, tá? E na Coreia do Norte, tá? A previsão para dentro de 2 anos, 2 anos e meio a 3 anos e meio, esse processo de reassubção vai acabar provocando reviravoltas ali, né, no governo déspota, ditatorial, tá? Lá do gordinho, baixinho, a gente não lembra o nome dele, e ele deve acabar sendo assassinado por um dos seus familiares. Tudo, né, envolvendo esse processo de reassubção, tá? E aí o processo de reassubção, gente, sabe quem que tá na mira desse processo de reassubção também? Vamos trazer mais para nós aqui, tá? O ex-presidente Lula, tá? Ele está na mira aí do processo de reassubção, vou mencionar alguns nomes, tá?
sendo agora conversado pelas hierarquias divinas, e o próprio Bolsonaro, o nosso presidente atual. Eles estão considerando, as hierarquias divinas, de retirá-los, né, da face do planeta, da superfície do planeta. E o que eu achei interessante desse ponto que veio para mim, Lula e Bolsonaro, porque assim, são visões totalmente opostas, certo? Um é de direita, um sempre foi de esquerda, e aí eu achei interessante como as hierarquias divinas que estão trabalhando com a reassubção, veem eles, os dois, como farinha do mesmo saco, em muitos sentidos, para colocar os dois, assim, vamos dizer, em pé a pé e considerar o desencarne de ambos, né? Então, o que será, né? No Lula tem muita polêmica essa questão, até quanto houve realmente roubo, houve corrupção, o que foi pressão da direita e tal, né? A direita tentando forçar a barra mais do que deveria, tem muito essa questão. Eu não tô dando minha opinião pessoal aqui, gente, só tô falando, certo? O Bolsonaro a gente também não precisa falar. O Bolsonaro, acho que tá visível as coisas que ele faz, não é verdade? Qualquer pessoa com sã consciência sabe que, né, está deixando a desejar pra caramba, né? Muitos aí chegam até a chamá-lo de genocida e tal. Realmente, né, a não ação dele e outras práticas, né, o besteirol, o dicionário de besteirol dele causa sinais e reverberações aqui na política do Brasil, que eu acho que até o Hitler ficaria impressionado, né? Se o Hitler soubesse que só com besteirol e não tomando ação ele poderia ter matado muito mais judeus do que ele matou, eu acho que o Hitler teria seguido na mesma toada do Bolsonaro. O Hitler ia querer estar na escola de besteirol do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, sem fazer nada, gente, precisa construir um campo de concentração, né? E sem fazer isso, só pela boca ele tá arruinando a vida de milhões de brasileiros. Então, são duas figuras aqui mais perto do nosso país, tá? Que estão na mira aí da reassubção também. Gente, não atire no entregador da mensagem, eu tô apenas passando a mensagem, tá? Sem nenhum viés político, são os nomes que apareceram para mim, ok? Nós também, olha que interessante isso, isso faz parte da reassubção, nós devemos ter uma série de revoluções, e quando eu digo revoluções, parece que são meio combates armados, tá? E vai envolver tropa de choque, vai envolver umas coisas muito pesadas, algo que já acontece há anos no Rio, mas vai ser de um nível que vai escalar tanto, nunca antes visto, que vai acabar de uma vez por toda, através de uma série de eventos, né, e vai ser algo arrastado, pelo que entendi, muito demorado, que vai acabar com as milícias no Rio, que vai acabar ali com o reinado dos traficantes, esse tipo de coisa. E se tiver algum traficante assistindo esse vídeo, olha, eu não tenho nada a ver, eu só tô passando as informações do plano espiritual, pelo amor de Deus, tá? É só isso, olha, não tenho nada, ó, tô aqui, só estou passando informação, só deixar esse ponto claro, tá? Então, vai acabar com isso daí, vai transformar completamente, tá? Vai, né, todo o cenário social e geográfico ali das comunidades do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nós devemos ter alguns nomes de altas esferas do governo que vão ser linkados ao PCC e a esses outros grupos que nós temos aqui, conectados com o PCC ou não, que vai também causar uma revolução aí grande, né? Bastante reverberação, também parte da reassubção, tá? E aí a reassubção, tá, gente, é interessante, porque quando eles escolhem não desencarnar certas figuras, eles então dentro do papel da reassubção está então expor os podres do que essas figuras fizeram. E nós vamos ter, isso vai ser um processo mundial. Vão ter várias ONGs que nós vamos descobrir que eram ONGs mais de fachada do que qualquer outra coisa, tá? Que recebiam milhões, sabe? Muito dinheiro, milhões de dólares todos os anos para cuidar das suas causas, e vai ser descoberto que essas ONGs eram meio laranjas, tá? Serviam como marionetes de certos governos, de certas potências mundiais, para adentrar outros territórios soberanos sem ressalvas, tá? Com passagem verde, né? Através, né, da fachada de serem uma ONG, estarem tentando fazer
o bem. Então vai ter esse lado aí também. Não são todas, mas tem algumas grandes aí. Isso vai causar bastante burburinho. Veremos os próximos capítulos, não é mesmo? Agora, vamos falar da exoterraplanagem, que acho que é a última coisa. Eu vou dedicar esses últimos 10 minutos. Eu já tenho bastante detalhes aí sobre a reabsorção para vocês. E a exoterraplanagem, gente, basicamente é a plasmagem, tá? Da geologia do planeta e da fauna e flora do planeta e a atualização, tá? Do DNA da espécie, ok? E isso não vai ser feito por nenhuma espécie alienígena que vai descer aqui e vai falar, olha, vamos pegar vocês, vamos dar um negócio aí, vocês bebem e vai atualizar o DNA de vocês, né? Quem estuda medicina ou quem gosta de estudar sobre genética humana sabe, gente, que mexer com DNA é punk, não é um negócio assim, tá? Mas nós sabemos, a ciência prova, né? Isso já é provado cientificamente, até na teoria da evolução, que muitos pontos deixam de ser uma teoria, tá? Ela tem pontos muito concretos da teoria da evolução sobre microevolução, tá? Então, por exemplo, há certas espécies de animais que quando eles ficam isolados num certo lugar do planeta, tá? Eles desenvolvem características evolutivas, certo? Para viver naquele ambiente. E aí, aqueles dentro da mesma espécie, nas variantes daquela espécie que não desenvolvem, acabam sendo extintos. E isso dali envolve também o DNA alterado e papapá. Vocês podem fazer uma pesquisa. Tem até um estudo do Charles Darwin, né? Que ele fala, acho que eram os mexilhões, né? Não é mexilhões, mexilhões é fruto do mar. Era uns passarinhozinhos, né? Que ele conseguiu mostrar, né, através de experimentos e estudos de que, acho que era de uma mesma ilha e passarinhos dentro da mesma espécie tinham bicos de tamanhos diferentes. E aqueles com o bico mais propício, tá? Isso foi através de poucos anos, durante 20, 30, 40 anos houve essa mudança nos bicos entre vários grupos dentro da mesma espécie de passarinhos. Aqueles que tinham um bico mais propício para sobreviver naquele ambiente foi a linhagem dessa espécie que sobreviveu, tá? Então, assim, é difícil, né, para cientistas ou microbiologistas, não, né, geneticistas, ainda é muito difícil para eles mexer no DNA, tá, e na genética de qualquer espécie. Mas para o universo, gente, para a natureza, às vezes a natureza faz assim, tá? Nem sempre a evolução, gente, é arrastada, como a gente lê nos livros de ciência, tá? Há várias comprovações já aqui na Terra de que às vezes a evolução aconteceu a pulos, a saltos enormes, do nada. Você tem períodos geológicos que eles vêm de que do nada, de um período geológico para o outro, apareceu milhares de formas de vida, do nada. E não tem o registro fóssil mostrando a transição de um período para o outro. Quem gosta de ciência pode pesquisar, acho que se eu não me engano é do período cambriano para o próximo, né? Esse meio, essa meada, né, dessa era geológica para outra, não tem registro fóssil. Do nada apareceu um monte de animal. Então, assim, a evolução é um processo muito lento, geralmente, como a ciência entende, mas a ciência também tem sinais de que às vezes a evolução dá pulos, assim, genéticos do nada, e eles não conseguem nem traçar, e é só você pesquisar mais profundamente nas revistas, nos artigos científicos que você vai ver. Então, assim, a exoterraplanagem, ela é justamente esse processo, tá? É a plasmagem para novas formas de experiencialidade da nossa fauna, flora e da espécie dominante. E isso é um processo natural que o universo usa a natureza para mudar o nosso gênio, mudar os traços predominantes físicos e cognitivos e morfológicos e fisiológicos da espécie ou das espécies envolvidas. Basicamente, gente, o que é a exoterraplanagem? É quando o universo ele faz
um planeta com seus vários elementos vivos passar por um desses grandes pulos, uma dessas grandes explosões de evolução. Então a gente vai do ponto 1 ao ponto 2000 e quando você está dentro do processo você nem percebe. É apenas os nossos cientistas daqui 2 milhões de anos que eles vão olhar para essa época aqui, século 21, os primeiros 300, 500 anos, e eles vão conseguir, então, de lá do futuro, olhar e falar, nossa, como a espécie humana teve esses pulos genéticos, tá? E isso, gente, sem uso de tecnologia nenhuma, tá? Sem uso de nenhuma interferência de tecnologia alienígena ou tecnologia produzida em laboratórios científicos clandestinos ou debaixo do pano dos governos. É o próprio universo que vai fazer isso, tá? Então, o que vai acontecer na exoterraplanagem? Só para vocês entenderem. O Sol Central Universal, sempre tenho dificuldade de falar esse nome, Homo Barrier, tá? Ele vai começar a emitir feixes de luz, tá? Que vão começar a chegar na superfície da Terra e do nada a gente vai começar a aparecer várias espécies de animais nas nossas selvas, nas nossas florestas, que a gente nem sabia que existia. E você fala, mas Charlie, como assim? Os feixes de luz do Sol Central Universal vai produzir essas novas espécies? Gente, nem eu ainda entendo muito bem como que funciona esse processo. Eu só sei que há uma relação entre esses feixes do Sol Central Universal chegar na superfície do nosso planeta e a gente começar a descobrir novas espécies como se elas nunca estivessem lá nos vários biomas que existem no nosso planeta. E o que é louco é que essas espécies em si, nós vamos ver que elas não parecem tipo terráqueas. É como se foi uma semeadura estelar. Eu não sei explicar para vocês, tá? É como assim, a gente vai ver que eles estão na Terra, né? É uma flora ou uma fauna que faz parte da Terra, afinal a gente não acharia eles aqui, né? Se não fosse, eles estão bem adaptados aos seus biomas, aos seus ambientes, mas aos cientistas estudarem essas novas espécies descobertas, os cientistas vão perceber, né, que a fisiologia interna deles, tá? Os órgãos internos deles não parecem órgãos que a natureza local do nosso planeta teria produzido. Os sistemas, tá, circulatórios, o sistema respiratório, não parece que é algo que a evolução da Terra teria produzido. É como se essas espécies brotassem do nada nas floras e nos biomas do nosso planeta. E esse é um processo da exoterraplanagem. É como se o universo estivesse, do nada, inserindo elementos vivos na nossa flora e fauna atual, sem dar nenhuma explicação geológica e biológica pra gente. Os cientistas daqui, quando descobrirem esses animais, que se virem. E aí eu falo de uma semeadura estelar, porque há teorias dentro da espiritualidade, até mesmo dentro da ciência especulativa, que fala que aqueles primeiros seres que tiveram aqui na Terra milhões de anos atrás, que aí viraram, né, as versões anteriores do Homo sapiens, o Neandertal, blá 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 blá, foram sementes biológicas semeadas no nosso planeta. Vieram às vezes com um meteoro, ou vieram às vezes, sei lá, com uma chuva de asteroides, tá? Ou foi algum alienígena que veio com uma nave há milhões de anos atrás e semeou e deixou essa vida se desenvolver naturalmente aqui. Basicamente, há áreas da ciência que falam que sim, haveria uma possibilidade de a vida ter sido semeada no planeta Terra, artificialmente por alguma inteligência maior, que aí hoje nós olhando para trás entenderíamos que essa inteligência maior seria o que nós chamaríamos de Deus, tá bom? Então, o que eu entendo da exoterraplanagem é que essa ligação, essa correlação entre começarmos a receber feixes do Sol central, feixes de luz, tá, gente? O Sol central universal, ele é um Sol físico, então, assim, ele tá meio na etericidade, mas ele é físico, ele consegue ser detectado para os cientistas quando eles chegarem a esse ponto de fazerem essa descoberta. Então a relação que eu faço é, quando o Sol central começar, os raios dele começarem a atingir o nosso planeta, eu não sei qual que é a natureza do Sol Central Universal, mas talvez então, né, já que é isso que vai produzir aparecer um monte de espécie animal que não parece que é da Terra na Terra, eu entenderia que talvez esses feixes de luz trouxessem sementes genéticas, biológicas, gente, não sei. E aí cairiam e essas sementes teriam a habilidade de elas mesmas se autoproduzirem, elas mesmas cuidarem da vida e germinarem da vida que está nelas, e assim que brotaria um monte de animal do nada, que aí os cientistas vão descobrir, né, os
os zoólogos e tal, e vão ver que são da Terra, mas parecem que não foram espécies que nasceram espontaneamente na Terra, tá? E na flora também, gente, nós vamos começar a descobrir um monte de planta que fala, meu Deus, como a gente nunca viu isso. E assim, os estudos vão mostrar isso. Às vezes eles vão, essa flora, né, vai aparecer em lugares do planeta que a gente fala assim, nossa, mas esse lugar já foi catalogado, tá? Pelas ONGs que cuidam das plantas, pelas instituições, pelas reservas, como a gente nunca viu isso daqui. E na espécie humana também, tá? Não vai demorar muito, gente. Em 30 e 40 anos, tá? O corpo humano ele vai começar a apresentar novas estruturas, eu vou dizer assim, novas características que vão ficar bem visíveis na população. Tá? E isso vai ser uma coisa que vai quebrar muito a cabeça dos cientistas, porque os cientistas vão pela primeira vez ter a oportunidade, então, se assim eles se aperceberem rapidamente, de documentar um processo de evolução, a evolução sendo meio que catapultada, meio que sendo ativada em tempo real na espécie humana, porque na espécie humana até então, todos os detalhes que a gente já conseguiu catalogar de como foi a transição de um certo formato do Homo sapiens para outro se deram ao longo de milhares de anos ou de centenas de anos. Não é algo que você consegue ver assim num momento único, no momento atual. É um angariamento de, sabe, várias mudancinhas ao longo de muito tempo, que aí você vê o quanto que se mudou. E aí agora, por causa da exoterraplanagem, a ciência moderna vai ter a possibilidade de pontuar, sabe? Isolar. Nossa, apareceu essa nova característica no ser humano. E está aparecendo em várias pessoas da população ao mesmo tempo. Então nós estamos vendo em tempo real a evolução agindo em períodos de tempo muito menores do que a gente imaginava. Isso vai revolucionar a ciência moderna. E aí sim, na questão do DNA, como os feixes do Sol Central vai afetar alguma reescrita do nosso DNA, e se isso é possível, e se isso vai conseguir ser percebido pelos cientistas de imediato, isso eu não sei comentar. Se vai ser imediato, mas sim haverá mudanças e upgrades no nosso DNA, que não vai ser feito por nenhum ser na Terra e por nenhum ser nos planos espirituais, apesar que seres no plano espiritual têm essa capacidade, seres muito elevados de 7ª dimensão. Vai ser um processo que vai ser cuidado pela natureza, até por isso que a gente vai começar a ter esses traços diferentes na nossa fisicalidade, tá? Da espécie humana, porque tem algo ali sendo inserido no nosso DNA, partes do nosso DNA que estão adormecidas sendo ativadas, e isso tem a ver com a exoterraplanagem. E aí a exoterraplanagem é interessante porque ela vai acontecer paralela com um outro processo, que é o processo transhumanista. O processo transhumanismo é uma cartilha da nova era que já vai acontecer independente se tiver exoterraplanagem ou não. O transhumanismo, né, o humano transpessoal, é aquele que vai mesclar a sua consciência, aqueles que assim desejarem, com partes robóticas e com a tecnologia, que é aquela coisa, né, do VR, né, do VR, do óculos VR, partes robóticas, chips, neurolinks, esse tipo de coisa. Então a gente ainda precisa ver como o transhumanismo ele vai conversar com um processo meio obscuro que é o da exoterraplanagem, porque o transhumanismo ele vai ser feito consciencialmente, né, por mestres ascensos específicos trabalhando nessa área, tá, que foi entendido que essa é a melhor área para a evolução da humanidade, né, trazer o transhumanismo privilegia a humanidade no seu processo de ascensão e de evolução natural do que outros caminhos que poderiam ser tomados, e vai ter também pessoas e organizações no mundo físico que vão meio que patrocinar, né, essa agenda do transhumanismo. Então, assim, o transhumanismo, vamos dizer que o transhumanismo seria a versão artificial, porque é a versão direcionada, criada por seres conscientemente, do que é a exoterraplanagem. A exoterraplanagem é um sistema evolutivo que o universo usa, tá? Pelos seus próprios meios, não ainda totalmente entendido nem mesmo por mestres ascensos,
tá? E é algo que o universo usa os seus próprios fatores, os seus próprios meios, tá? A natureza do jeito que o universo entende, tá? Então não tem ali a mãozinha de nenhum ser, por mais evoluído que seja. É a grande alma, é o todo fazendo a sua, vamos dizer, os seus milagres acontecer e os seus mistérios popularem ainda mais o universo. Enquanto o transhumanismo é um processo iniciado por consciências de seres, tá? É um processo artificial, é um processo produzido, tá? Em escala grande, mas de maneira controlada. Tá? Então, são dois processos que se parecem. Interessante, o nosso planeta vai estar passando pelos dois na transição planetária. Então eu quero ver como que os dois vão se conversar, como os dois vão se conectar, ou se é que vão se conectar. Então nós vamos ter uma evolução natural, universal, exoterraplanagem, e nós vamos ter uma evolução meio, não que forçada, mas meio que incentivada e meio que o caminho que a nossa sociedade humana vai tomar, que é o transhumanismo. Gente, então basicamente, o universo ele vai estar redesenhando, tá, a nossa fauna, a nossa flora e os aspectos da espécie dominante, que no caso é o ser humano, tá bom? E aí a exoterraplanagem, um último detalhe que envolve, que eu quero falar aqui, para finalizar esse vídeo, também envolve, e isso vai começar mais, essa parte da exoterraplanagem vai começar a partir de 2052, assim, mais aceleradamente, tá? Que é basicamente a Terra, né, reorganizando os seus recursos hidrológicos, os seus recursos geológicos, as suas fontes de combustível fóssil. Então, vai ter aí muitos tsunamis, maremotos, vulcões estourando, né, vulcões entrando em erupção, terras, né, sendo submergidas, terras indo para a superfície, e muita gente da espiritualidade vê isso como algo ruim, gente. Acha que tem pessoas na espiritualidade que acham que quem vivenciar essas coisas ou ver isso acontecendo no planeta está numa linha de tempo do planeta de escassez ou do medo, e não, gente. Isso são processos naturais da Mãe Terra, tá? A Mãe Terra não vai deixar de se organizar em qualquer linha de tempo que os seres que estão encarnados nela estão, porque para alguns isso vai parecer como uma egrégora do medo. Não. A Mãe Terra ela tem que se organizar, ela passa pelos updates, ela passa pelos ciclos naturais dela. E a Mãe Terra vai estar passando também pela exoterraplanagem, novas planícies se formando, novos lagos se formando, mas isso em escala muito grande. Tá? Não em escala localizada como acontece agora. Geralmente a gente já sabe no planeta agora, né? Onde que é as cadeias de vulcões, todo ano onde que acontecem as enchentes, né? Ou todo ano onde que acontecem as monções, não é mesmo? E aí na exoterraplanagem não, vai acontecer tudo fora de lugar, então você nunca vai saber onde pode explodir um vulcão, onde pode explodir algum efeito ou algum movimento geológico no planeta. Isso é parte da exoterraplanagem, tá? Eu acho que da reabsorção e exoterraplanagem, eu acho que a exoterraplanagem é a que vai levar mais tempo. A gente não vai perceber tão rápido, talvez nos próximos 50 a 150 anos, tá? Já vai ter os maiores sinais, e aí depois ladeira abaixo, a coisa vai muito rápido aí. Eu acho que o detalhe mais interessante da exoterraplanagem é que o Saara, o deserto do Saara, isso a gente deve começar a ver aí dentro de 30, 34 anos, ele vai começar a secar. Aí você vai falar, como assim, Charlie? O deserto do Saara vai começar a secar? Não entendi, Charlie. Basicamente, vai deixar de ter areia. A areia vai secar, eu não sei explicar esse termo direito, e vai começar a nascer planta no lugar do deserto do Saara. Então assim, o deserto do Saara ele vai deixar de ser um deserto e ele vai voltar a ser verdejante. Ele vai voltar a ter a sua capacidade, tá, de gerar o verde, de gerar a fauna e a sua própria flora. Ele vai ser restaurado, tá? A uma condição que ele consegue produzir vida e os meios para essa vida e manter essa vida.
Charlie, mas eu sei que tem animais que vivem no deserto do Saara. Sim, gente, mas é limitado o número de espécies que conseguem se adaptar a um deserto, tá bom? Então o deserto do Saara ele vai voltar a ser um paraíso, vamos dizer, né? Com fontes de água, com montanhas, com verde, com grama. Esse é um processo muito interessante que talvez alguns de nós conseguiremos presenciar. Gente, eu falei um monte de coisa aqui, teve coisa que eu falei por cima, tá? Eu não citei a fonte correta, tipo assim, eu não citei o termo específico, principalmente ali na parte de evolução, tá? Então assim, gente, eu tô falando em linhas gerais. Se você é um especialista da área, ele usou o termo certo, ou ele misturou duas coisas ao mesmo tempo, falou... Gente, eu tô falando por cima, tá? A ideia aqui não é ser específico nesse vídeo, tá? Entenda se você é especialista nessa área. A ideia aqui é apenas pincelar esses dois movimentos da transição planetária. Até porque se eu for explicar muito especificamente para todo mundo, para o meu público aqui, eles vão ficar ainda mais perdidos do que alguns já devem estar ao assistir esse vídeo. Então é só para eles terem a ideia de que existem esses outros estudos, essas outras possibilidades dentro da área da ciência, tá? É só para eles estarem não conscientes, simplesmente para eles terem a ciência de que existem essas outras coisas que eu mencionei. Se eles quiserem saber especificamente os nomes, os termos, assim, ao pé da letra, aí cada um cabe aí ter o seu Google da vida para você ir pesquisar e você achar terminologia específica. Até porque eu fiz esse vídeo um pouquinho correndo, era uma janelinha de tempo que eu tinha e eu encaixei a gravação desse vídeo, então, né, fiz aqui de maneira bem espontânea e tudo que foi vindo na minha consciência que se relacionava ao tema, eu fui falando. Então é isso, gente. Essa é a exoterraplanagem e a reassubição. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aqui na seção de comentários. E o último detalhe, tá, bom, gente, que eu quero falar para vocês é sobre... eu quero mencionar aqui sobre Crasaviel, tá, gente? Agora eu tive a confirmação. Até ontem eu não tinha a confirmação. Crasaviel, gente, ele é conhecido como um arcanjo interuniversal, tá? Ele não tem nenhuma egrégora de luz específica. Ele não faz parte de nenhuma hierarquia, tá? Mas Crasaviel, ele, assim, na verdade, ele é um ser tão excelso que a gente nem pode chamar ele de um arcanjo, mas... por causa de algumas atribuições que ele realiza, a gente chama ele de um inter-archangel, né? Então, um intra-arcanjo, tá? Crasaviel. E com a abertura do portal 999, que eu falei no outro vídeo, ele se chegou ao nosso planeta. E Crasaviel, ele é representado, e a gente entende Crasaviel como sendo o arcanjo dos 500 milhões das 500 milhões de asas. Na verdade, são 50 milhões de asas, tá? Mas cada aspecto dessas 50 milhões de asas faz parecer que ele tem 500 milhões de asas, tá? E aí é dito que Crasaviel, cada uma das asas dele carrega uma justiça de Deus. Então, Crasaviel se chegou ao nosso planeta, eu tive a confirmação, tá? E ele vai estar envolvido dos processos que eu mencionei na exoterraplanagem, tá? Ele é um geneticista incrível, tá? Na reassubição e também na exorção. Então ele vai se utilizar as energias do planeta de maneira assim muito rápida, muito rápida mesmo, tá bom? Então assim, ele consegue produzir eventos de massa para resolver todas as injustiças do planeta assim, ó, em 2 palitos. Então a partir do segundo semestre, tá, gente, principalmente no Brasil, a gente deve ver muito quebra-pau aqui e pode ter influência de Crasaviel administrando cada uma das muitas justiças que são encontradas nas suas milhares de asas que ele contém no seu corpo, tá? Então, para resolver a situação do Brasil, às vezes vai ter que ser um quebra pra capar, sabe? De uma vez, ou vai, ou racha, ou vai, entendeu? E pode ter influência de Crasaviel. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre esse lindo intra-arcanjo ou interuniversal, arcanjo interuniversal. Era isso aqui. Termina a terceira parte dessa aula da transição planetária e os seus processos. Não esqueça de doar para o projeto. Quem tem fome precisa comer. Também, gente, minha agenda de atendimento está aberta, tá? Já para do dia 20 de abril a 20 de maio. Então, agendem as suas consultas.
Ficou com dúvida? Te fascinou toda essa conversa? Tá? Ah, gente, e o detalhe da plasmagem, da exoterraplanagem. Quando eu falo plasmar, é redesenhar, tá? É redesenhar, por exemplo, o aspecto físico de cor da fauna e da flora que a gente tem no nosso planeta. Então, os cientistas vão começar a descobrir assim, eles vão entrar numa floresta, que geralmente é uma floresta de araucária, e eles vão ver a araucária, sei lá, dando flor no topo das copas. Eles vão ficar assim, nossa, mas a araucária não dá flor. E não dá esse tipo de flor. Então, é como se o universo pegasse aspectos de faunas e floras de outros planetas e começasse a sobrepor as qualidades e os detalhes dessas outras faunas e floras que são extraterráqueas aqui na existente fauna e flora do nosso planeta. É como se ele fizesse um mix, sabe? Um mashup de tudo que ele gosta que existe em planetas mais elevados do que a Terra e trazer esses elementos dessa fauna e flora de lá para cá, para também elevar a nossa fauna e flora, para ela passar a ter um outlook, para ela passar a ter um design e uma aparência mais condizente com a nova era de luz. Então, gente, é a dança das cadeiras, tá tudo sendo reorganizado, tá tudo sendo mexido, e eu falei para vocês, então, desses 6 processos aí da transição planetária, tá bom? Evacuação, transição planetária, replaimento, reabsorção, exoterraplanagem e exorsão. Agradeço muito, tenham uma linda noite. Nós nos vemos nos nossos vídeos diários. Sou o Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Abraços.